E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Beatriz Machado e eu tô aqui para te ajudar a destravar sua comunicação de vez, para você dar sua opinião na reunião, fazer apresentações memoráveis, conseguir atingir os seus objetivos de carreira através de uma comunicação mais segura. Antes do conteúdo de hoje, vamos dar uma olhada nos comentários, nos depoimentos de quem já fez a jornada, já está se comunicando melhor e atingindo seus objetivos de carreira. Então, ela foi me levando, abrindo o caminho, né? Aquela coisa nebulosa que fica na cabeça, por onde eu começo, como eu começo, quando eu começo, como eu planejo. Porque a gente fica postergando muitas coisas, né? Então a gente acaba às vezes não colocando isso na prática. Né? Descobri quais eram os meus arquétipos, gente. Né? Então, eu trabalho com pessoas, né? Eu tenho um arquétipo de cuidador, cuido das pessoas, né? Então isso é muito legal. Né? Então o que esses arquétipos trazem para minha marca? Então eu vou seguir eles, porque realmente eles correspondem ao que eu quero, né? Então descobrir quais são as minhas potencialidades e quais são as que eu tenho a desenvolver. É muito legal. Isso foi a Bey que me ensinou, né? Então, muito do que eu tô falando aqui hoje eu aprendi no branding. E é uma jornada de autoconhecimento profissional, para você entender realmente que você precisa ir para um lugar. Né? Então, você tem que ter o seu objetivo. Em todos os momentos, gente, em todos os momentos, nas minhas maiores dificuldades, eu mandava mensagem: Beatriz, me ajuda com essa questão, porque tá tudo muito nebuloso, não tô conseguindo enxergar o caminho, não sei qual é a melhor forma. E ela sempre muito sensível, me devolvendo com questões, né, que me faziam realmente pensar: é isso mesmo que você quer para sua vida? É isso mesmo que você quer para sua carreira? Então, vamos voltar lá atrás, vamos dar alguns passos para trás, vamos pensar novamente nesse ponto, né? Até que você chega no passo de você, né, entender a sua imagem, como eu me visto, os acessórios que eu uso, como eu uso meu cabelo, isso faz diferença no meu cliente? Claro que faz. Então isso corresponde com o meu branding pessoal. Então assim, gente, foi uma experiência incrível. Aconselho todos a passarem por isso. E a B é realmente uma pessoa que vai te guiar, porque realmente é uma mentora extremamente competente, sensível. E façam branding pessoal, sigam ela no Instagram, ela tem conteúdos incríveis. É maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Então, na aula passada, eu falei para vocês sobre as 4 travas que impedem a gente de se comunicar com mais segurança. São elas: o sabotador crítico, a vergonha, a falta de repertório e a falta de destreza social. Hoje eu vou explicar como a gente destrava cada uma delas, com técnicas, com conhecimento bastante estudado, bastante pesquisado por todos esses autores que eu consultei antes de fazer essa aula para vocês. Quero destacar aqui, eu quero receber as referências bibliográficas, eu quero receber o resumo de tudo isso. Então se inscreve lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, que lá eu tô mandando todo o detalhamento dessas aulas, beleza? Então vamos lá. O nosso sabotador crítico, como eu falei para vocês ontem, ele é necessário. Ele está relacionado ao nosso cérebro de sobrevivência, que é uma das funções mais antigas que a gente desenvolveu. Caso contrário, a gente não teria chegado até aqui como humanidade. Mas fato é que nos dias de hoje, esse sabotador crítico é como se ele tivesse anabolizado, vamos chamar assim. Ele se desenvolveu tanto que ele se tornou super conservador.
ele tenta impedir a gente de se expor a qualquer incerteza, a qualquer risco. E muitas vezes isso atrapalha a gente ao invés de ajudar. Isso faz com que a gente não demonstre os nossos conhecimentos, mesmo que a gente tenha os conhecimentos. Faz com que a gente não dê a nossa opinião, mesmo que isso seja benéfico para o projeto. Mas a gente tem tanto medo, ele fala com a gente de uma forma tão forte, tão incisiva, que a gente acaba escutando a voz da razão, entre aspas, porque não é a voz da razão, ele é um crítico muito embasado, vamos chamar assim, e a gente acaba não falando. E aí, pra gente lidar com esse cara na nossa mente, a primeira dica que eu te dou é: identifica ele. Eu costumo identificar a minha sabotadora como Gabi, eu dei um nome pra ela. No filme Luca, por exemplo, se você não teve a oportunidade de assistir ainda, eu recomendo que você assista. O personagem principal fala com o sabotador dele e chama o sabotador dele de Bruno. Ele fala: silêncio, Bruno, quando o sabotador dele ali, o crítico, tá dizendo pra ele que alguma coisa é arriscada demais. Então, primeira dica, nomeia o seu sabotador, identifica ele. Não trata ele como se ele fosse você. Trata ele como se ele fosse uma entidade diferente. E aí, o que você precisa saber é que o seu sabotador crítico não tá sozinho na sua mente. Existe uma outra personagem na sua mente que é o sábio. O sábio, ele se desenvolveu menos ao longo dos anos, se comparado ao nosso crítico. Então, é como se o sábio e o crítico estivessem na nossa mente fazendo um cabo de guerra. E aí, o crítico, ele fica puxando para o lado negativo, ele fica puxando você para pensar: vai dar errado, tem defeito, você não é bom o suficiente para fazer isso. E o sábio fica tentando puxar para: não, talvez você possa fazer, você tem inteligência sim, isso pode te beneficiar. Mas qual é o ponto? Como eu falei antes, o crítico, ele tá muito forte. Ele se desenvolve na mente dos seres humanos há milênios, há muito tempo. E o sábio, ele não tá tão forte. Então, sempre quando eles estão nesse cabo de guerra entre negatividade e positividade, o que tem acontecido com você, se você tá com a comunicação travada, é que o crítico tá sempre ganhando esse cabo de guerra. E aí o que você precisa fazer é fortalecer o seu sábio. E a gente pode fazer isso utilizando algumas técnicas. Eu vou ler aqui as técnicas para você. São 5 principais técnicas que você pode usar para fortalecer o seu sábio, de forma que ele tenha potência para também puxar a corda para o lado dele. Quando você estiver ali na reunião, eu falo ou eu não falo, eu dou minha opinião ou não dou minha opinião, eu tenho capacidade de fazer essa apresentação ou não tenho capacidade de fazer essa apresentação, no cabo de guerra, você vai fortalecer o sábio para que ele consiga puxar um pouquinho a sardinha pro lado dele. A primeira força que o sábio tem é a empatia. Então, quando você estiver numa situação de, poxa, eu quero dar minha opinião, e o crítico falar pra você: você não tem competência pra isso, olha quem é você e olha quem tá aqui na mesa. Você acha que a sua opinião é válida? Você precisa olhar pra si mesmo com mais empatia e dizer: poxa, mas eu estudei sobre esse assunto, mas eu mesma fiz talvez essa apresentação, eu estudei sobre isso, eu tenho referências, eu me preparei pra estar aqui, eu acho que a minha opinião é bastante válida, não talvez pra estar mais certa que a dos outros, mas para construir essa argumentação, para construir essa discussão. Se você demonstra empatia por si mesmo, você fortalece o seu sábio, você enfraquece o seu crítico. O segundo ponto é: explore. Quando o crítico falar para você: você não tem competência, quem é você na fila do pão para dar a sua opinião? Você pergunta com um pouco mais de curiosidade: poxa, tá bom, mas assim, eu tenho um conhecimento com relação a isso, por que você está dizendo que eu não tenho competência exatamente? Por causa do meu cargo? Mas aqui ninguém está se preocupando com hierarquia, ninguém está se preocupando se eu sou o chefe ou não. A gente está na mesma mesa, lado a lado. Talvez, se eu colocar de uma forma um pouco mais tranquila, se eu falar de uma forma tranquila, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, talvez
eu não seja massacrado. Talvez ninguém vai olhar pra mim e vai falar assim, mas você não é ninguém na fila do pão. As pessoas vão acatar aquilo que eu tô falando e vão talvez aceitar e colocar o meu argumento na discussão. De novo, quando você explora as possibilidades com curiosidade, tenta entender com profundidade por que você deve falar e por que você não deve falar, você também fortalece o seu sábio e enfraquece o seu crítico. O terceiro ponto é inove. E aí eu vou seguir nesse exemplo, tá? Você tá na reunião, o seu crítico tá falando, não dê a sua opinião, não fale, você não tem competência pra isso. Você fala, tá, mas e se eu falar de um jeito diferente? E se eu falar de uma forma que ninguém aqui tá falando? Será que eu não vou estimular as pessoas a pelo menos pensar de uma forma diferente? Será que eu não vou estimular as pessoas a inovarem também? A verem as coisas sobre uma nova perspectiva? Eu não preciso estar certo ou estar errado. Eu posso simplesmente colocar uma nova informação, um jeito diferente de fazer as coisas na mesa. De novo, você fortalece o seu sábio, enfraquece o seu crítico. O quarto ponto é navegue, entenda quais opções você tem. Se o seu crítico tá falando pra você, não fale, você não tem competência, você não é ninguém pra dar a sua opinião, você pode pensar em possibilidades. Tá bom, talvez eu não precise falar aqui, nesse momento, e me expor. Mas e se eu anotar aqui no meu caderno e depois eu falar com o meu chefe? E se eu anotar aqui no meu caderno e depois eu falar em particular com os meus colegas? E se eu anotar aqui no meu caderno e depois buscar mais informações e mandar, junto com a minuta da reunião, algumas outras sugestões que eu pensei depois, eu deixo claro para as pessoas, olha gente, depois da discussão que a gente teve, eu pensei em algumas ideias, em algumas coisas, pesquisei alguns outros documentos, seguem esses insights para que a gente discuta numa próxima vez. Pense em possibilidades de que o fato de você se calar ali na reunião não vai impedir de que você demonstre o seu conhecimento, de que você demonstre a sua competência. Você enfraquece o crítico e fortalece o sábio. E o último ponto, entre em ação. Você ficar fazendo esse jogo mental e só também não vai te ajudar, também não vai ser eficiente. Então, o seu crítico falou, você pensou numa forma diferente de fazer, explorou as possibilidades que você tem, teve empatia consigo mesmo, pensou em formas diferentes de fazer aquilo, não necessariamente falando ali, haja. Ou fale de um jeito diferente, ou fale aquilo que você pensou a partir da empatia que você tem consigo mesmo, ou mande um e-mail depois da reunião. Porque o que acontece? O seu crítico, ele tem muitos insumos, ele tem muitos fatos para argumentar com a sua versão que tá ali na dúvida. Então, o seu crítico, ele vai falar para você assim, lembra daquela vez que você falou e o seu chefe olhou feio para você? Então, se você falar de novo, isso vai acontecer de novo. Você precisa dar insumos, você precisa dar fatos pro seu sábio também. Se você sai dessa reunião sem falar nada, mas manda um e-mail com as suas ideias, com aquilo que você pensou, e depois o seu chefe responde pra você, cara, que legal que você trouxe novos argumentos, trouxe novos insights depois da reunião, adorei isso. Da próxima vez o seu sábio também vai ter fatos. Quando o seu crítico falar um fato de tá vendo, lembra quando o seu chefe olhou feio pra você, o seu sábio vai virar e vai falar assim, mas você lembra também quando o chefe elogiou a gente, quando a gente fez daquele outro jeito? Então, você começa a equilibrar as forças entre essas duas personas que habitam a sua mente. Bom, como a gente falou ontem, a segunda trava é a vergonha. E a vergonha, ela acontece no contexto social. A gente comentou ontem, você não sente vergonha quando você tá sozinho no banheiro cantarolando, mas você sente vergonha, por exemplo, quando você tem que cantar na frente dos seus amigos. Então, como ela surge no contexto social, ela também precisa ser resolvida no contexto social, diferentemente do sabotador, que acontece majoritariamente na sua mente, e você precisa aprender a fortalecer o seu lado sábio para que você tenha uma inteligência mais positiva. Existem 4 principais princípios, ações que você pode tomar para lidar melhor com a vergonha. O primeiro deles é reconhecer a vergonha, ou seja, como você reage quando você sente vergonha, como fica o seu corpo quando você sente vergonha, como você se comporta quando você está sentindo vergonha. Muito provavelmente você vai reproduzir aquela linguagem corporal padrão da vergonha, que é
se diminuir, arquear os ombros, abaixar a cabeça, abaixar os olhos, falar baixo ou não falar. E além de identificar como você reage à vergonha, é identificar quais são os principais gatilhos que estão fazendo com que você sinta vergonha. E aí, isso pode acontecer de diversas formas. Pode ser que quando o chefe do seu chefe fala com você, você tem vergonha. Pode ser que quando você está falando de um determinado assunto que talvez você não domine tanto, você sinta vergonha. Pode ser que quando você fala para um número grande de pessoas, você sinta vergonha. Ou o contrário, quando você fala para uma pessoa ali, quando você está no tete a tete, você sinta vergonha. Você precisa primeiro identificar como você reage à vergonha, para que quando você estiver dessa forma, reagindo dessa forma, você se atente. Quais são as circunstâncias à minha volta que estão me fazendo sentir desse jeito? Porque aí você começa a mapear tudo isso e a se preparar quando esse tipo de situação, esse tipo de circunstância for acontecer, para que você comece a gerenciar a vergonha. Eu vou utilizar aqui um exemplo para a gente falar dos demais pilares. Então, imagina que você tem uma apresentação importante para fazer dos resultados do seu projeto. Você vai levar essa apresentação para o chefe do seu chefe, então você vai levar essa apresentação para uma galera bem importante da empresa. É uma apresentação que não é fácil. Você vai falar de coisas que você domina, de um projeto que você fez, mas você talvez também vai falar de algumas coisas que você não domina tanto. Você vai talvez ser porta-voz de algumas ações, de algumas atividades do projeto que não necessariamente você liderou. Então, você conhece a apresentação, você se estruturou, se preparou, mas você não tem a mesma confiança de falar de alguns temas, tanto quanto você tem de falar sobre outros. E aí, vamos imaginar essa situação hipotética. Você tá lá ou para entrar no Zoom, né, agora que tá tudo tecnológico, ou você tá lá esperando na porta para entrar na sala na qual a sua apresentação vai acontecer, e você tá ali tenso, seus ombros estão tensos, você tá ali fechado, segurando o seu computador, você tá olhando para baixo, a sua mão tá suando, você tá sentindo que sua voz tá meio embargada. Claramente você tá com vergonha, você tá com receio de entrar ali e fazer aquela apresentação. O que tá passando pela sua cabeça passa pelo crivo da racionalidade? Você precisa entender se as coisas que estão passando pela sua cabeça realmente podem acontecer ou não. O nome disso é consciência crítica. Então, nesse momento que você tá ali tenso, diminuto, pequenininho, morrendo de vergonha de entrar para fazer aquela apresentação, se sentindo inseguro, talvez você esteja pensando assim: se eu fizer essa apresentação e se eu escorregar em qualquer slide, falar qualquer besteira, qualquer asneira que não faça sentido, todos esses líderes, todos esses chefões, eles vão me humilhar, eles vão me descascar ali, eu vou ficar me sentindo péssima, eu vou ficar me sentindo de fato humilhada. Vamos tentar passar isso pelo crivo da realidade? Vamos tentar passar isso pela nossa consciência crítica? Será mesmo que se você escorregar, se você falar alguma besteira, eles vão te humilhar? Eles vão te descascar? Ou será que eles vão levantar a mão e falar: olha, talvez essa apresentação precise de um pouco mais de insumos, talvez a gente precise preparar um pouco melhor os dados antes de entender exatamente o que aconteceu com esse projeto. Vamos parar por aqui, você prepara melhor a apresentação, entende melhor os dados, talvez até traz outra pessoa para apresentar essa parte que não parece que tá muito clara, e aí a gente remarca um dia para você me fazer essa apresentação. Talvez não seja isso que vai acontecer, ao invés desse monte de diretor, esse monte de líder virar para você e falar: você é uma incompetente, você não tá sabendo nada que você tá falando aqui, pelo amor de Deus. A pessoa vem aqui falar com a gente, não sabe nada do que tá falando, fala um slide, o outro slide não sabe nada do que tá fazendo. Qual a chance de num ambiente organizacional ético as pessoas falarem dessa forma com você? Então, muitas vezes o que se passa na nossa cabeça é muito mais feio, é muito mais pesado do que o que realmente pode acontecer. Então, por isso a gente precisa fortalecer essa nossa consciência crítica. O terceiro ponto é: seja acessível. A partir do momento que você
tá sentindo vergonha, tá sentindo aquela tensão, aquela insegurança, e você se fecha, as pessoas não conseguem ter empatia com você, porque elas estão vendo ali uma pessoa que tá rendida, uma pessoa que tá declarando que perdeu, uma pessoa que tá declarando pela linguagem corporal que não sabe o que tá fazendo, que não sabe o que tá falando. Então, a minha dica para você se tornar mais acessível, e não só minha, mas também dos autores, é respire, solte os ombros, faz esse exercício, solte a musculatura do rosto, faz uma massagem no rosto, aquece as mãos, solta as mãos, respira algumas vezes, sorria e entre para fazer a apresentação. Direto, faz esses exercícios, sorri e entre. Um sorriso, gente, é extremamente poderoso. Se você tá numa sala cheia de homens super competentes, mais carrancudos, e você entra sorrindo, muitas vezes você muda a energia do lugar. Você se coloca ali numa posição de ok, a gente tá aqui pra trocar, eu tô aqui pra apresentar uma coisa bacana pra vocês, eu tô aqui feliz apresentando os resultados do meu projeto pra vocês. Um sorriso falou isso, você não precisa falar isso de fato. Só o fato de você entrar com os ombros para baixo, para trás e sorrindo já ajudam demais. Provavelmente a sua mão ainda vai estar suando, talvez a sua voz ainda esteja um pouco embargada, mas aparentemente você vai estar aberta para aquela troca. E aí uma outra dica muito importante é: se você conseguir chamar aquelas pessoas pelo nome, se você souber o nome delas, também é muito interessante. Os nossos nomes são extremamente poderosos, a gente adora ouvir o nosso nome. Bom, a terceira trava que pode estar impedindo você de ter uma comunicação mais segura é a falta de repertório. A falta de repertório, ela se dá quando você não se entende como um profissional autônomo, e sim como uma pessoa que tem um emprego numa empresa, e aí você tem uma postura passiva com relação à sua forma de atuação. Você não emprega esforço em ler sobre coisas da sua área, em aprender mais sobre as novidades do que está acontecendo na sua área de atuação, e aí você se torna esse profissional passivo, que quando é chamado a falar alguma coisa, quando é chamado a dar uma opinião, a falar algo sobre uma perspectiva diferente, a ser mais criativo, você não tem insumos na sua cabeça que fazem com que você fale aquilo que seria mais interessante. E aí, ou você fica calado, ou você fala coisas que não são pertinentes, coisas que não necessariamente agregam. Mas uma coisa que você pode estar pensando é: cara, mas é impossível eu ter tempo de ler tudo sobre a minha profissão. Eu, por exemplo, trabalho na área de marketing. É impossível eu ler tudo que se fala sobre marketing. Marketing tem diversas vertentes. Tem trade marketing, tem design de embalagem, tem reputação, branding, tem marketing digital, tem merchandising, enfim, tem marketing estratégico, tem business marketing, uma série de coisas. É impossível eu ler tudo. Então, o que você precisa definir primeiro para começar a construir repertório e então destravar essa falta do repertório é o seu posicionamento. Esse é um conceito de marketing que o branding pessoal empresta e que significa que você precisa definir o que você quer representar na mente das pessoas. Você quer ser um profissional reconhecido pelo quê na sua área? E aí tem uma frase que eu gosto muito que define posicionamento, que é: posicionamento é definir deliberadamente como você é o melhor do mundo em oferecer algo importante para um grupo de pessoas. Então eu vou dar o meu exemplo. Dentro da empresa, conforme eu fui amadurecendo a minha personalidade profissional, eu comecei a entender que o que eu gostava de fazer era ouvir o que os consumidores queriam e trazer isso para dentro da organização de forma que a gente conseguisse combinar os interesses das pessoas, como determinado produto ou determinada marca pode solucionar um problema para elas, sem esquecer as necessidades mercadológicas, os objetivos de negócio que aquela marca, que aquele produto precisam atingir. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu reconheci que uma das minhas principais habilidades é a escuta ativa. Eu sou muito boa de planejamento estratégico e existe muita gente dentro das organizações fazendo marketing para marqueteiro, ou seja,
um marketing que agrada aquele grupo de pessoas, aquela bolha, agrada às vezes os jurados numa premiação de publicidade, mas não necessariamente conversa com as necessidades de quem mais importa, que é o consumidor. Então eu defini que dentro da empresa o meu posicionamento seria: eu vou ser a melhor do mundo em escutar o que as pessoas querem através das pesquisas, através das áreas de Consumer Insights, através de fazer contato mesmo com consumidores, estar no máximo possível de lugares em que essas pessoas também estão. Vou trazer tudo isso de uma forma estratégica, eu vou ser muito boa em traduzir tudo isso num planejamento que converse com os objetivos de negócio, e eu vou conseguir demonstrar para os meus líderes, que é o grupo de pessoas ao qual eu quero me direcionar, que é importante a gente fazer as coisas para as marcas considerando esses dois pontos. Então, esse é o meu posicionamento como profissional. Se alguém me pergunta numa entrevista de emprego, qual é a melhor coisa que você acha que você faz? Quais são as vantagens, os benefícios que você acha que você pode trazer nessa vaga e nessa posição? Eu vou responder exatamente isso. Esse é o meu posicionamento profissional. Esse é o meu posicionamento no mercado. Quando a gente fala da minha carreira B, de marca pessoal, eu sou a pessoa que deliberadamente sou a melhor do mundo em ajudar subordinados, ou seja, pessoas que não são líderes ainda, a se comunicarem com segurança independente do seu cargo. Tá bom, B, mas como eu faço isso? Como eu determino o meu posicionamento? Bom, vocês notaram que quando eu falei do meu posicionamento, eu falei das minhas características fortes, eu falei das minhas habilidades, eu falei das minhas características de personalidade. Então eu preciso que você mergulhe em si mesmo, que você faça um exercício de autoconhecimento, olhe a sua história, escreva a sua história, converse com as pessoas. Quais são as coisas que você já fez e que você fez de uma forma extraordinária? Você fez de uma forma talvez muito melhor do que pessoas com as mesmas condições que você fariam. Quais são as coisas pelas quais as pessoas te procuram? Então, poxa, Bê, eu sei que você faz isso muito bem. Será que você consegue me ajudar nessa fase aqui do projeto que eu preciso um pouco dessa visão? Você vai começar a ter uma ideia de aonde você pode se posicionar para ser um profissional mais ativo no mercado e menos passivo. O segundo ponto é, você precisa determinar o que o mercado à tua volta precisa. Você não pode ter um posicionamento que o mercado não valoriza. Então, no meu caso, eu olhei em volta e eu falei, tem muita gente fazendo marketing para marqueteiro. Tem muita gente se preocupando só com os objetivos do negócio e não necessariamente considerando a visão do consumidor da melhor forma possível ou de uma forma mais realista. Então, eu acho que a organização precisa disso e eu posso agregar valor dessa forma. Quando você define tudo isso e fala, bom, ok, eu vou ser uma profissional assim, posicionada dessa forma, lifelong learning. Você precisa se responsabilizar e autogerenciar a sua agenda de aprendizagem. Você precisa se conectar com pessoas no mercado que falem sobre isso. Você precisa buscar quem são as pessoas expoentes no mercado hoje que se debruçam sobre esse tema, falam, discutem, fazem eventos. Quais são os cursos, quais são os vídeos, quais são os podcasts, o que existe por aí que fala sobre esse tema, e aí você vai mergulhar nisso. Você vai se tornar um especialista nisso, você vai ter repertório sobre esse assunto. E aí quando você estiver ali no momento chave, vou dar um exemplo, num brainstorm, num workshop, em que vocês tenham que trocar ideias, você vai conseguir ir puxando desse seu arquivo, puxando desse seu baú aí mental, ideias, coisas que você viu em algum podcast, coisas que você viu num vídeo, coisas que você leu num artigo, e que podem ali colaborar para o desenvolvimento da inovação, para o desenvolvimento do trabalho criativo, para o desenvolvimento do projeto que você precisa. E aí você passa a ter mais coragem de falar, porque você percebe que as pessoas ali à sua volta não têm o mesmo repertório que você. Então você fala, poxa, eu tô trazendo coisas novas aqui, coisas interessantes que as pessoas não sabem. Isso vai te dar coragem de falar e vai garantir que você tá falando coisas relevantes, porque você buscou as fontes, você sabe de onde você tá tirando aquelas ideias. Talvez você tenha até exemplos de outras categorias, outros ambientes, outras empresas no qual aquilo foi utilizado. Então, você tem um caldo para dar, entende? A quarta trava é a falta de destreza social. E essa é uma das principais
travas que as pessoas têm mais medo de falar, mais receio de desenvolver, mas ao mesmo tempo é uma das que realmente pode mais fazer a diferença para que você tenha uma comunicação mais segura, para que você tenha uma comunicação mais assertiva. Por que a gente tem esse ranço da destreza social? Porque ele está relacionado à famosa politicagem. E quando a gente fala em politicagem dentro das organizações, a gente tem um preconceito de que a gente está manipulando as pessoas, de que a gente está falando coisas que a gente não quer falar, de que a gente tá falando coisas boas, talvez, sobre coisas que a gente não acha tão boas, mas não é sobre isso que a gente tá falando. Política, na essência, é a forma socialmente aceita de fazer alguma coisa. E quando a gente fala de destreza social, a gente tá falando de agir e se comunicar de uma forma política, ou seja, de uma forma socialmente aceita, mas de forma que as pessoas sejam guiadas para o nosso interesse. E quando eu falo aqui de criar a reputação de um profissional competente, o que eu quero é que você desenvolva essa destreza social, essa capacidade de se comunicar com as pessoas de uma forma socialmente aceita, de forma que elas te interpretem como um profissional competente, de forma que elas te interpretem como um profissional com aquele posicionamento que você determinou lá atrás. Isso é crucial para que, quando você não estiver na sala e os gestores estiverem definindo quem é a pessoa mais indicada para ocupar determinada posição, ou para quando o headhunter estiver buscando um profissional para ocupar uma vaga numa empresa que é uma empresa super bacana, ou quando os seus colegas estiverem comentando sobre as outras pessoas no café, as pessoas falem de você, as pessoas se lembrem de você de uma forma que atrai oportunidades para você, de uma forma que construa a sua reputação de competência, de uma forma que faça com que você atinja os seus objetivos de carreira. É assim que você vende sem vender. É assim que você se coloca na mente das pessoas de uma forma interessante para você. Beleza, B, mas o que eu tenho que fazer então para desenvolver essa destreza social, para desenvolver essa habilidade de me comunicar com as pessoas de forma que eu direcione elas para essa percepção de competência? Primeira coisa, desenvolva a autoconsciência sobre a sua presença. Vamos destrinchar isso. Autoconsciência é você precisa ter consciência sobre si mesmo, você precisa olhar para si mesmo, você precisa ganhar familiaridade consigo mesmo. E presença, na minha concepção, na minha mentoria, é o conjunto da sua imagem, do seu comportamento, que envolve a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal, e o seu cheiro. Agora, no mundo da tecnologia, o cheiro perde um pouquinho a importância, mas no mundo real, nas interações offline, o cheiro conta porque o nosso olfato está completamente ligado às nossas emoções, então a gente não pode ter um cheiro, a gente não pode emanar uma fragrância que faça com que as pessoas se conectem com as emoções que não são tão interessantes pra gente. Então a gente precisa ter autoconsciência da nossa presença, ou seja, o que as pessoas interpretam, o que as pessoas entendem só de a gente estar sentado num lugar, só de a gente estar lá presente, sem falar nada. Ou seja, o que o meu corte de cabelo comunica, o que o meu rosto comunica, o que o meu tom de voz comunica, o que a altura com a qual eu falo comunica, o que a minha cor de pele comunica, o que a minha postura. Eu tô aqui sentada, vocês não estão vendo, mas eu tô de pernas cruzadas com as mãos em cima da perna. O que essa postura comunica? E aí, quando eu abro a boca, qual é o meu tom de voz? Qual é o meu vocabulário? Quais são as coisas que eu geralmente falo? Qual é o ritmo que eu falo? Qual é o volume que eu falo? Eu falo sobre o quê? Lembra que a gente falou do posicionamento? Eu falo sobre o quê? Quando eu falo sobre isso, que emoção eu gero nas pessoas? Isso é um ponto muito importante. Eu sou uma pessoa que naturalmente falo baixo, então esse meu tom alto aqui não é o meu tom normal, eu geralmente falo mais baixo que isso, e eu falo pausado. Eu tento não utilizar muitos cacuetes na linguagem, então eu tento não falar muito né, só que isso faz com que eu tenha algumas pausas maiores entre as minhas frases.
Isso eu sei que pode demonstrar competência, pode demonstrar tranquilidade, mas também pode deixar as pessoas impacientes. E aí, muitas vezes, quando eu tô ali numa reunião falando alguma coisa, etc., num tom normal pra mim, muitas vezes eu sou interrompida. E eu não entendia muito bem por quê. Eu achava que as pessoas não me respeitavam. Eu falava, nossa, eu tô falando aqui, mas ninguém me respeita, porque as pessoas me interrompem. E aí, depois que eu comecei a fazer os exercícios de desenvolvimento de marca pessoal, a me escutar, a me entender, a ganhar consciência, a autoconsciência da minha presença, eu comecei a entender, cara, eu falo pausado. Muitas vezes as pessoas que são mais aceleradas, elas acham que eu acabei de falar, que eu terminei o que eu tava falando. E aí elas me interrompem, sem perceber. E aí o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, em dados momentos, talvez eu precise falar mais rápido, porque senão eu vou perder as pessoas, ou eu vou ser interrompida e eu não vou ter espaço para pegar a palavra de volta. Ou eu preciso, de forma não violenta, deixar claro para aquela pessoa. Eu posso finalizar o meu raciocínio e depois você retoma a sua fala? Eu tava só fazendo uma pausa, eu tava só respirando. E aí, beleza, muitas das pessoas, nossa, desculpa, achei que você tinha terminado seu argumento. E aí eu volto a falar. Porém, tem pessoas que falam assim, elas falam de forma muito animada, elas falam sorrindo, elas falam rápido, elas têm uma forma de gesticular muito enfática. Se você tem uma palestra de 1 hora para assistir com uma pessoa que fala dessa forma, em 30 minutos todo mundo vai estar exausto. Esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, de comunicação, pode ser cansativo, pode ser empolgante. Então, se você tá falando para um time de vendas, se você tá falando para uma galera que você precisa que eles saiam ali com muito gás, faz uma palestra de meia hora, nesse ritmo, a galera vai sair com a faca na caveira. Porém, se você é uma pessoa que tá fazendo uma palestra, fala de forma muito animada, mas tá fazendo uma palestra sobre um tema mais pesado, mais complexo, que você precisa de tempo para que as pessoas entendam, você precisa adaptar a sua forma de falar, porque senão vai chegar no meio da apresentação, as pessoas vão estar, assim, estafadas. As pessoas vão estar com cara de, tipo, gente do céu, não tô entendendo mais nada, tipo, o que essa mulher tá falando? E aí, não é que as pessoas não te respeitam, é que a emoção que você tá transmitindo para elas é de uma empolgação tão grande, por tanto tempo, que elas ficaram cansadas. Tem outros exemplos. Dentro da jornada, eu listo todos esses tipos de personalidade de tom de voz. E aí, com base no seu arquétipo, com base no storytelling que você quer contar, com base na sua audiência, em quem são as pessoas para quem você está falando, você vai fazendo esse quebra-cabeça, você vai juntando esses elementos e descobrindo a melhor forma de você falar e de você transmitir uma emoção que, na verdade, vai ajudar você a se comunicar com mais segurança e vai deixar claro que muitas vezes não é que as pessoas não te respeitam, não é que as pessoas não valorizam o que você tá falando, mas é que você tá emitindo uma emoção ali no ambiente através da sua fala que causa uma reação das pessoas que talvez não seja a reação que você gostaria. E o terceiro ponto é você entender exatamente se, a depender do contexto que você tá falando, a sua comunicação natural, a sua presença natural te ajuda ou te atrapalha. E aí a gente entra numa discussão bastante profunda sobre estereótipos. Eu também falo sobre isso na jornada. Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala, caramba, eu sou uma pessoa que eu sou super criativa, mas eu tô num ambiente em que a criatividade não é tão valorizada. As pessoas, elas são mais metódicas. Se eu quiser permanecer nesse ambiente, eu preciso desenvolver uma destreza para balancear o meu contato com as pessoas, a minha relação com as pessoas, mas que eu também consiga trazer esse meu lado criativo, mas que eu também consiga colaborar com essa minha fortaleza nesse ambiente no qual falta criatividade. Então, você modula a sua forma de se comunicar a depender da sua audiência e a depender dos seus objetivos. Uma outra coisa super importante da destreza social, é o último ponto dessa trava para você conseguir destravar, é você, depois de olhar para si mesmo, olhar para as pessoas com quem você geralmente fala, ou seja, se você está numa empresa, o seu chefe, os seus subordinados e os seus pares, e mapear a relação de autoridade
entre cada uma dessas pessoas. Então vamos lá. Você e o seu chefe tem mais autoridade que você. Você e o seu subordinado, você tem mais autoridade do que eles. Você e seus pares, vocês têm o mesmo nível de autoridade. Então, dado a sua forma de se comunicar e dado os seus objetivos, como essa relação de autoridade pode ser de alguma forma manipulada quando você quer colocar a sua opinião? E aí eu vou dar um exemplo. Eu não tô falando de manipulação de uma forma ruim, tá, gente? De uma forma maquiavélica. Tô falando de uma forma com destreza, de uma forma com inteligência. Você é uma pessoa que se comunica de forma bastante assertiva. Vamos dar esse exemplo. Geralmente, quando você fala, as pessoas acham que você até tá brava. E aí você quer dar a sua opinião pro seu chefe sobre alguma coisa que vocês não concordam. Você sabendo que a sua opinião é mais assertiva, que a sua opinião é mais... a sua forma de falar é mais forte, você olha para essa relação e você fala, cara, mas ele tem mais autoridade do que eu. Então eu preciso baixar um pouco o volume dessa minha forma de falar para conseguir ser ouvido. Eu preciso usar da comunicação não violenta, que a gente também fala na jornada, para que eu seja ouvido e não seja criticado, para que o meu chefe não se sinta ofendido com a minha forma de me comunicar. Talvez, para as pessoas que têm menos autoridade que você possa usar essa sua forma de falar mais assertiva, um pouco mais forte, para que essas pessoas entreguem as coisas da forma como você quer e da forma como você imagina que sejam corretas. Também, usando a comunicação não violenta, de forma respeitosa e ética, mas sem baixar tanto o volume, porque a autoridade está na sua mão. Então, entendendo essas dinâmicas de autoridade, entendendo a forma como você fala, você consegue abaixar e aumentar o volume, determinar que tom de voz usar, quando o seu tom natural faz sentido, quando o seu tom natural não faz sentido, e aí você consegue gerenciar muito melhor essas suas relações sociais de forma que as pessoas ajam ou ao menos te interpretem da forma como você gostaria. Bom, esse foi o fim da nossa segunda aula. Eu dei para vocês os principais motivos que travam a nossa comunicação e quais as formas para você destravar esses pontos. Se você quiser passar por todo esse processo, responder a todas essas perguntas de uma forma acompanhada por mim, com muito mais ferramentas, com muito mais detalhamento e de forma personalizada, se inscreva na Jornada do Subordinado. Eu vou abrir as vendas para a jornada, para a turma de mentoria na próxima semana. É uma oportunidade muito bacana de eu poder te acompanhar nesse processo de forma muito próxima, de forma que eu vou te dar tudo que eu tenho, todas as ferramentas que eu tenho para que você responda essas perguntas da melhor forma possível para você. Isso vai te ajudar a determinar qual posicionamento profissional você quer ter, como você pode comunicar esse posicionamento profissional, essas suas competências, suas habilidades, suas fortalezas, para construir uma reputação de competência e, finalmente, atrair as oportunidades para você crescer na sua carreira, fazer a transição que você tanto deseja, se posicionar na sua empresa dos sonhos, enfim, seja qual for o seu objetivo. E eu quero fazer o convite para que vocês não percam a aula de amanhã. A aula de amanhã vai ser uma aula de perguntas e respostas, então vocês me mandaram perguntas, eu vou responder diretamente para vocês. Vai ser muito, muito bacana. Se você não mandou perguntas no formulário de inscrição, deixa sua pergunta aqui nos comentários, manda sua pergunta lá no meu Instagram, por direct ou em algum dos posts, que depois dessas aulas eu vou fazer uma live com as perguntas extras, enfim, para tirar dúvidas que vocês tenham talvez da aula e que a gente não tá podendo tirar aqui porque as aulas são gravadas. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até amanhã.